Por que eu estou insistindo nessa matéria de neurose de transferência, transferência contra transferência? Voltando a falar do filme Um Método Perigoso. Esse assunto, ele precisa ser muito tratado em psicanálise, cursos de psicanálise. Eu não sei os outros cursos, mas os outros cursos que eu pesquiso, que eu percebo aí, a matéria é muito levada a sério. Por quê? Porque em psicanálise, o problema de uma análise, lembra que eu sempre falei aí nas aulas para vocês, sem transferência não tem análise. E eu sempre falo que o problema não é a transferência, o problema é a contra-transferência. E se não for uma transferência equilibrada, uma contra-transferência equilibrada, né, se as duas não estiverem equilibradas, nós vamos ter problema na análise, e problemas sérios. Então, se é uma armadilha que vocês não podem cair, vocês que vão clinicar aí, nessa transferência e contra-transferência. Lembrando do filme O Método Perigoso, que acabou no envolvimento do analista com a analisanda, e aí a coisa ficou ruim, né? Então, por isso que o filme Um Método Perigoso, não, o tema e o título remete bem àquilo que acontece na vida real, num setting analítico. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre neurose de transferência e um pouquinho sobre contra-transferência, encerrando aquele ciclo de aulas ali sobre transferência. Quando eu falo da neurose de transferência, eu quero deixar claro que as pessoas, não só dentro do setting analítico e do contexto ou do espaço analítico, nem só ali elas transferem para nós suas neuroses, suas neuras. No dia a dia, marido e mulher, os filhos, ovelhas. Falei ontem para os pastores ali da igreja da Paula aí, e os pastores ficaram impressionados, porque estão acostumados a ouvirem mensagens, né, que motivam o pastor, que estão ali para dar um ânimo ao pastor que continue o seu ministério. Mas quando chega um pastor, olha, eu que já sofri no ministério e cheguei ao conflito ministerial assim grave, acabou na depressão e na crise, daí você tem que passar por aquela cura, por aquele processo de cura, aí você chega lá e toca na ferida. Teve pastor lá que arregalou o olho e falou, meu Deus do céu. Então, aí eu falei que os membros de igrejas costumam passar suas neuroses para os pastores. Eles transmitem isso. E então essas neuras são projeções infantis que as pessoas passam para os líderes, não é só no gabinete pastoral, não. É lá no contexto, na convivência com os irmãos, e a gente percebe que as pessoas têm comportamento infantil, e isso tudo está ligado à infância. Tem membro de igreja que você prega, ele fica de bico, né, de tromba, não é nem bico que eu falo, fica com a tromba desse tamanho, que o pastor falou para mim. Infantil. O pastor está falando para mim, está pegando no meu pé. E aquelas neuras que eu sempre falei nas aulas, que quando alguém ri, está rindo de mim, ou está falando de mim, ou está mencionando o meu nome. Então, não tem nada a ver. A pessoa está ali com aquela neura e é uma projeção infantil. E dentro do espaço analítico, o analista tem que estar muito atento a essa situação, porque a neurose de transferência se trata da projeção das neuroses infantis do cliente, o paciente, em seu analista. Eles direcionam essa neurose para você. Para você. Então, tem que ter muita cautela para perceber quando a pessoa está transferindo essa neurose de transferência para você. Você não pode se contaminar. Não pode. Então, dessa forma, o visitante da sessão analítica pode processar as causas do seu
mal-estar se direcioná-lo à figura do terapeuta. Por exemplo, na figura do analista e na imagem do seu pai, a fim de processarem seus traumas infantis. Foi o caso da paciente do Jung, ali, do filme Um Método Perigoso. Quem assistiu pode confirmar o que eu estou falando, né? Que ela direcionou tanto as projeções hostis para o analista e tanto as transferências eróticas. Essas são as perigosas. Por isso o filme Um Método Perigoso. E ela viu no analista a carência afetiva e a carência sexual, tudo transferido para o analista. E isso você não pode permitir mais nem é complicado falar isso, mas você tem que perceber quando o seu paciente está transferindo esse sentimento positivo ou negativo para você. Então, o que será que Freud quer nos dizer ao enfatizar que as únicas dificuldades realmente sérias que o analista tem que enfrentar estão no manejo da transferência? Eu tenho uma aluna na primeira turma, ela é psicopedagoga, e ela contou numa aula, já falei desse caso para vocês, ela falou numa aula que ela estava atendendo um adolescente de 16 anos, e o adolescente se apaixonou pela terapeuta. E ela não percebeu, dali pouco tempo, alguém disse para ela, alguém mais experiente, você não percebeu que esse menino está transferindo para você sentimentos, esse menino se apaixonou por você. E a aluna ficou apavorada, ela falou, meu Deus, e agora? E agora o que eu vou fazer? Eu ouvi um locutor famoso aqui em Londrina, ele foi acometido aí de uma doença e essa doença tinha origem no lado emocional. E ele foi indicado para uma terapeuta. Chegou lá, a terapeuta, com o tempo, a terapeuta começou a ter sentimentos por ele. Ele contou isso para mim. O que ele fez? Ele ficou meio desconfortável, mas logo a terapeuta falou assim para ele, fulano, procure outra terapeuta, ou outro terapeuta. Eu não tenho condições de te tratar mais. Mas por quê? Daí ela abriu o jogo. Então, esse é o perigo que vocês vão correr, o risco que vocês vão correr dentro de uma clínica e de um espaço analítico, que esse manejo dessa transferência se torne uma coisa perigosa, como no filme O Método Perigoso. Então, eu, por exemplo, pelo que eu pude extrair, né, da minha experiência clínica, eu digo, gente, que o manejo, a transferência, o manejo da transferência pode ser realmente sério. Sério. Porque se preenche de consequências e isso para o melhor e às vezes para o pior. Às vezes a sessão de análise vai curar o paciente, mas de repente vai ser a tragédia do casamento de alguém, a crise do casamento de alguém, a destruição do ministério de alguém, e alguma coisa ruim vai acontecer e vocês não podem permitir isso. Então é por esse manejo que uma análise pode acontecer, mas é também por meio dele que esse mesmo processo pode ser interrompido. Eu vou dar um exemplo aí. Eu fui fazer análise de uma aluna. Eu sempre falei nas minhas aulas, eu sempre falo para os meus alunos, não coloque o carro na frente dos bois. Pessoas que têm essa tendência de colocar, de precipitados e colocar... Nós tivemos um aluno aí, eu posso falar, ele pôs o curso em Curitiba a perder. Tivemos sérios problemas nesse curso e eu dou graças a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Paulo Quintino, psicólogo que foi meu aluno, amigo do pastor Anderson aí. Pastor Paulo que salvou essa situação, porque ele disse, você tem que chamar a atenção dessa pessoa, porque essa pessoa está precipitando e colocando o carro na frente dos bois. Quando nós vimos, o curso fez assim, ó, pá, desabou. De quase 50 alunos, nós acabamos em 19. E eu sempre no grupo falava, olha, cuidado com a precipitação, não põe o carro na frente dos bois.
Aí uma aluna começou a analisar sem falar comigo e sem a supervisão. E sem a análise pessoal dela. Não demorou muito, pronto. O marido já me ligou e disse assim, minha mulher está doente aqui. Não, por quê? Está doente porque tem uns problemas aqui que está afetando, está ouvindo um monte de coisa. E daí, como é que fica? O que acontece? Chega um momento em que os problemas das pessoas estão ali no seu inconsciente, eles transferiram isso para você. E daí ela me procurou e disse, pastor, eu preciso começar minhas análises. Gente, ela fez a primeira, a segunda, ela não conseguiu fazer a terceira. Porque quando ela começou a falar da infância e adolescência dela, ela foi ficando pior. Aí o que eu fiz? Eu interrompi. Falei, vamos parar com isso aqui agora. Por quê? Porque a transferência que fizeram para ela ficou ali no inconsciente dela e isso afetou. Eu falei assim, como que você vai analisar, como que você vai psicanalizar, como que você vai exercer o manejo clínico no espaço analítico se você não consegue filtrar isso, gerenciar isso e você exercer essa psicanálise sadia? Está sendo prejudicial para você. Então, o que a gente, vou ser muito sincero em dizer, pode ser meu amigo como for, mas você não tem perfil para psicanalista. Pode parar. Alguém me perguntou por que eu não estou clinicando mais. Fui para perícia. Prefiro lá analisar o perfil criminoso, porque o criminoso, essa semana passada, agora que eu não pude dar aula para vocês, gente, eu participei do julgamento, vocês não fazem ideia. As coisas que eu ouvi naquele julgamento. O que os dois assassinos fizeram com as vítimas. É coisa cruel. A minha coordenadora de trabalho ficou doente. Ela entrou para dentro do hotel e falou, meu Deus, não acredito que eu ouvi. Eu falei, doutora, a senhora tem que gerenciar isso, porque a senhora não pode atuar nesse contexto. Por que eu não clinico mais? Por causa disso. Não estou desmotivando nem desincentivando vocês a... Não. Mas é sério, eu não quero amanhã ninguém falando, tá, você me levou para a psicanálise, você me, me treinou e disse que era assim, e na prática a coisa é outra. É muito sério. Se você não tiver equilíbrio emocional, você acaba se envolvendo nos problemas dos outros. Isso é muito sério. Então, não é fácil. Então, o Freud, ele salienta o seguinte, a transferência é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico. E ela consiste do modo de como cada sujeito se relaciona e se posiciona diante de seus objetos amorosos, modo que se constitui a partir do que cada sujeito pode tecer da sua história, forjando uma tentativa e uma unidade de consistência, um suposto ser, você vai entender isso. Eu sempre falo que você não vai ter, todo mundo pensa que dentro de um contexto analítico vai ser igual a todo mundo. Não, a única coisa igual lá é que você vai vestir o mesmo jaleco, vai sentar na mesma cadeira e vai estar no mesmo espaço analítico, mas as histórias psíquicas e a trajetória de vida de cada pessoa é diferente uma da outra. É diferente uma da outra. Então, esse ser, esse sujeito que está no contexto, no espaço psicanalítico com você, ele vai ter a desenvoltura da sua fala será de acordo com as suas experiências, a experiência de cada um, e você vai ter que saber interpretar cada história, cada conflito, cada trauma e aplicar a técnica psicanalítica do manejo, da clínica ali, da transferência, receber essa transferência e saber que você está ali como escuta. Não pode deixar que os problemas do seu paciente, do seu cliente, afete você.
Então, só um minutinho, pessoal. Os fenômenos da transferência são, então, um modo de recordação daquilo que é insuportável ao sujeito, quando ele traz à luz, de outro modo, uma repetição em ato. Ele começa a repetir aqueles por exemplo, eu fui à minha última análise que eu fiz com uma psicóloga psicanalista, eu até ali não tinha falado sobre o abuso sexual que sofri na infância. Quando eu comecei a falar, a psicóloga experiente, hein, doutora em psicologia, da aula na Unifil, ela falou, pastor, eu não sei o que eu vou falar para o senhor. Ela falou, nunca vi um caso desse, estou impressionado. Como que o senhor sofreu? Como é que você conviveu todo esse tempo com isso? Ela ficou impressionada, porque cada um tem uma história que impressiona, por mais que você seja profissional. Então, e são por meio desses, né, desses atos repetidos ali, ou dessa transferência e desse modo como se repete esse ato, que o analista pode intervir. Por exemplo, Freud ele nos adverte inúmeras vezes. Se, por um lado, falamos das dificuldades e resistências próprias ao paciente, não podemos nos esquecer que essas também se desvelam do modo ou do lado do analista, uma vez que esse empresta sua pessoa à transferência, não podendo se esquivar dela e do preço a ser pago por ser esse suporte. Você está disposto a realmente ser psicanalista? Então, presta atenção, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Só um minutinho, pessoal, só dar entrada aqui para alguém. Então, é necessário que você esteja disposto, disposta a pagar o preço. Tá? Então, podemos, assim, é uma pergunta que eu faço, e o Freud dizia alguma coisa em relação a isso, podemos nos perguntar como nos preparar, olha só, presta atenção, como nos preparar para lidar com uma transferência. Né? Freud destaca que não há um manual a ser seguido, um curso acadêmico a ser realizado. Vocês estão fazendo um curso acadêmico, mas isso é nada diante do que vocês vão enfrentar aí no espaço clínico. Então, ou mesmo, não existe um estudo sistemático que nos abra essa via, né? A experiência da transferência, pessoal, nos deixa à deriva. E a única recomendação que o próprio Freud nos dá é que algo desse investimento direcionado ao analista só pode vir a ser manejado pela experiência de sua própria análise. Cada caso que você atender, preste atenção nisso que eu vou falar para você, tá? É muito importante isso que eu vou falar. Você vai aprender a ser analista. Passe a cada caso que você atender, você vai adquirindo experiência, tá? E essa experiência vai te dando mais conhecimento, muito mais do que você aprendeu comigo, com qualquer outro psicanalista que você escolher para te mentorar. O Alexandre Simões, que foi meu primeiro professor aí, vai cair, vocês vão entrar pelo mesmo link, tá? O Alexandre Simões, eu acho interessante quando ele fala assim, não é um curso que te faz um psicanalista, mas é o seu percurso. O que faz um psicanalista é o percurso que ele corre dentro de um espaço analítico de suas análises. Um psicólogo também não se faz com 5 anos de graduação. Um psicólogo se faz dentro de uma clínica de psicologia, dentro de um espaço analítico da psicologia. Então, o psicanalista é a mesma coisa. São seus casos clínicos, são seus pacientes com os históricos psíquicos deles que vão te fornecer informações. Vocês acham que Freud era psicanalista? Ele nasceu psicanalista? Não, ele desenvolveu a técnica psicanálise. Ele era um médico neurologista. E ele deu essa, dentro do consultório médico, ele desenvolveu essa técnica e todas as suas teorias e conceitos que muitos hoje criticam e muitos não aceitam, vários ramos aí, teológicos principalmente, alguns da psicologia aceitam, outros não,
Tem psicólogos que são psicanalistas, tem psicólogos que não gostam de psicanálise. Filósofos, tem muita gente que critica Freud. Os próprios companheiros de Freud criticaram ele, né? Anna, Winnicott, Melanie Klein criticou Freud, a grande psicanalista das crianças e adolescentes. O Jung nem se fala, Jung já deixou até no ramo psicológico o preconceito com os psicanalistas. Grande parte dos psicólogos, com todo respeito, que eu tenho amigos psicólogos, fiz minha análise com psicólogo, uma psicóloga psicanalista, mas tem psicólogos que batem de frente com os psicanalistas e muitos que recusam. Tem professores de psicologia em faculdades que recusam a falar sobre psicanálise. Eu fui, não é reprovado. O que eu vou dizer? O termo técnico que eu vou usar para vocês. Eu fui dispensado de uma faculdade. Eu nem cheguei da aula, nem meu currículo nem foi submetido, porque o reitor disse assim: nós não queremos linha psicanalítica aqui nessa faculdade. Os professores... E aí tinham 3 alunos meus lá, nessa faculdade, um dia que já tinham terminado o curso, e a professora começou a falar. Uma professora de psicologia começou a falar mal de Freud, da psicanálise. Nossa, deixou os alunos no veneno. Então, há psicólogos que amam a psicanálise. Tem psicólogos psicanalistas e usam os métodos psicanalíticos para poder tratar dos seus pacientes. Mas tem psicólogo... Há poucos dias eu ouvi alguém dizer assim, um psicanalista, aluno meu, ele disse assim: professor, vou conversar com um psicólogo, ele diz assim: a psicanálise é um desserviço à psicologia. Então, não adianta. Nós vamos ter todas essas... Mas o que faz um psicanalista e o que faz um psicólogo não é o curso de 3 anos de psicanálise, 2 anos, ou 5 anos de graduação de psicologia. O que faz o que a Rosane, fica tranquila aí. Rosane está me comunicando aqui que não está bem, né? Mas você fica tranquila aí. Se precisar se ausentar, a gente entende. Então, o que faz um profissional de psicologia e psicanálise, o que faz um pastor, não é o seminário, é o seu dia a dia na igreja cuidando de ovelhas. Então, a gente tem que estar bem claro disso. Um psicanalista se faz dentro do seu percurso analítico, dentro de uma clínica de psicanálise, dentro do espaço, de um Pastor set. Samuel, Oi, pastor, fica à vontade. posso interromper para fazer uma pergunta? Sim, claro, fica à vontade. Desculpa aí. Eu tinha falado na semana passada, né, mas é outro enfoque, porque a gente, pastores, esposas de pastores, nós que, por exemplo, eu sou pastor há 20 anos, eu me formei em 2003, e atendo pessoas há 20 anos, né, e, de certa forma, a gente já adquire uma maturidade, né, ouvimos já muitas situações diversas. O fato da experiência pastoral, isso ajuda muito, por exemplo, porque é muito diferente uma pessoa que nunca atendeu ninguém vai começar a clinicar. Uhum. E a gente que já trabalha com pessoas, acha que a gente vai ter muito mais facilidade ou não? Ao começar a clinicar, a gente vai saber lidar melhor com essa situação da transferência e contra-transferência, depende de cada pessoa. Pastor, boa pergunta, muito boa pergunta, e está dentro do contexto aí. Ontem, no Congresso dos Pastores da Cristianismo Decidido, essa pergunta foi feita, não da forma que o senhor fez aí, mas está muito bem relacionada à sua pergunta. Me perguntaram como que eles poderiam exercer o ofício psicanalítico dentro do contexto pastoral. E eu sempre sou muito claro em dizer o seguinte: foi o que eu acho que eu falei para o senhor na aula passada, para os demais alunos. Nós temos que saber separar esse momento. Porque há poucos dias o pastor Marcelo, ele atendeu aí um membro da igreja dele, e ele disse assim: eu preciso primeiro que você me fale da sua experiência. Quais são os seus problemas? O que está te angustiando? O que está te afetando? Quando o pastor começa por aí, porque quando uma pessoa chega no seu consultório, está ali para pedir orientações. Eu vejo a psicanálise nesse momento, pastor, como uma ferramenta para você saber o que aquela pessoa está sofrendo. Porque, de repente, você está ali, como pastor, você não sabe. A pessoa não se abre, ela não verbaliza, ela não quer abrir o coração. Tem coisas na vida daquele membro ali, daquela pessoa, que você
não sabe o que acontece. Então, se a pessoa tiver a liberdade, você criar um espaço de liberdade ali, de confiança, para que ela fale, para que ela verbalize, fica mais fácil de você trabalhar. Você vai ouvir, você vai interpretar aqueles conflitos, e por que não você agora não fazer o papel de conselheiro espiritual ou pastoral? Embora, pastor, que muitos pastores aceitam isso, mas alguns pastores já bem freudianos mesmo, que eu sou equilibrado, pode ficar tranquilo que se me falar se você aconselha que eu faça, eu aconselho sim, porque a pessoa está ali para ouvir também uma parte da sua experiência e do seu conhecimento, e você foi preparado para isso. Olha, muitos acham, alguns psicanalistas, e alguns psicanalistas, vou falar, eles acham que não, o pastor não pode dar essa orientação, porque no conceito psicanalítico, na base, o psicanalista não pode falar nada, ele tem só que ouvir. Eu já discordo, porque você está vendo um momento em que você está iniciando uma terapia pela fala, e depois você está aplicando. Hoje existe já a psicanálise cristã, que é terapia pela palavra de Deus. Você vai aplicar uma terapia. Eu até considero, pastor Anderson, essa aplicação dessa terapia como uma terapia integrativa. Por exemplo, a hipnose. O psicanalista está atendendo lá, deixa a pessoa falar. Agora vamos começar um tratamento. Daí ele integra junto à psicanálise como uma terapia, a hipnose, né? A musicoterapia. Eu ouvi ontem uma pesquisa que na pandemia, até a filha de um aluno meu aí, disse que na pandemia, um grupo, não sei se de psicólogos, acho que psicólogos, desenvolveram a terapia musicoterapia, a técnica musicoterapia, para curar os problemas de ansiedade, de pânico e assim por diante. Então, se na psicanálise você usa a base, que é a associação livre, a cura pela fala, por que você não pode usar outras terapias? Se não existe um código de ética, como o psicólogo não pode fazer isso. O psicólogo tem um código de ética, ele não pode direcionar nenhuma terapia de caráter religioso. Mas a psicanálise diz que não, nós não temos esse. Existe preconceito, mas não existe uma imposição legal. Não, o senhor não pode se envolver com religião e tal. Então, são conceitos que também não é proibição. Não temos que aplicar psicanálise pura. Para um pastor é difícil você falar isso, né? Agora, vamos citar o pastor Paulo Viu, pastor? Quintino. Oi, sim. Sim, e também a ideia assim da experiência, né? Por exemplo, eu já atendi casos de abuso, Uhum, né? Situações assim bem complexas, né? Bem difíceis de tratar. uhum. Eu digo assim também, porque há esse perigo, né? Da contra-transferência, né? A gente tem que tomar Isso. alguns cuidados, isso é a importância da análise, da supervisão. Mas eu pergunto assim, se o fato de sermos pastores, já termos essa experiência, né? Quem trabalha com pessoas, né? Não só pastores, mas esposos de pastores, líderes, se a gente vai estar já alguns passos à frente de alguém que não tem essa experiência pastoral, por exemplo. Se a gente Não, vai clinicar e já vai estar assim,